meus irmãos, poderosa para os nossos dias. Abacuque, capítulo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Versículo 5, Deus responde a Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abra agora no capítulo 3, no versículo 17. Assim diz a palavra do nosso Deus: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por esse momento. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o autor da palavra, e nós somos o Teu povo, e necessitamos Te ouvir nessa noite. Nesses dias, Pai, o Senhor tem nos dado a consciência de que aquilo que a gente precisa é ser alimentado pela Tua palavra. Então, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque foi um profeta antigo, antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ele teve o seu ministério profético num dos momentos mais terríveis da história do povo de Deus. Ele pregou quando o povo de Deus estava muito distante de Deus. Como assim, Paulo? O povo de Deus distante de Deus? O povo de Deus começou a confiar mais no seu dinheiro, mais nos seus ídolos, começou a confiar mais na sua inteligência, nas suas alianças políticas, e deixou de confiar em Deus. Se distanciou. Não foi Deus quem fugiu para o seu povo, foi o povo quem fugiu de Deus. E você deve perceber qual foi a consequência. A consequência é o que Abacuque ele expressa nos primeiros versículos do teu livro: violência, morte, iniquidade, corrupção, brigas, coisas indo de mal a pior. Por quê? Porque o povo de Deus se esqueceu de Deus, porque uma nação inteira virou as costas para o Deus vivo. E Abacuque, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: peso, é o peso que Abacuque ouviu, uma mensagem que Abacuque ouviu. E o versículo 1 gera em nós uma ansiedade para descobrir qual foi a mensagem que Deus deu ao profeta para transmitir ao seu povo. Quando se a gente lê apenas o primeiro versículo, uma expectativa vai ser gerada no nosso coração, tentando discernir o que Deus tem para falar e comunicar ao seu povo. Então ficamos na expectativa, o que Abacuque vai falar da parte de Deus. Só que no versículo 2 quebra a nossa expectativa. O versículo 2 a gente fica paralisado.
Ao invés de entregar a mensagem da parte de Deus, ele entrega ao teu interior. Ele mostra ao povo como estava o seu interior. Ele estava inconformado. Abacuque estava inconformado. Inconformado porque ele estava vendo coisas à sua volta que pareciam que Deus não estava observando. Preste atenção nisso. Abacuque estava inconformado. Por quê? Porque coisas estavam acontecendo diante dos seus olhos e parecia que Deus não estava observando. Abacuque, ao abrir o teu coração para Deus, ele começa com uma pergunta que todos nós fazemos para o Senhor. Até você que não serve a Deus, algum momento da tua vida você fez essa pergunta: até quando? Até quando? Você aí que me acompanha, quantas vezes você perguntou isso para Deus? Deus, até quando? Até quando eu vou ter que ver isso que está acontecendo? Até quando, Deus? Isso aqui à minha volta vai estar dessa maneira. Até quando, Deus, eu vou clamar e você não vai me responder? Até quando eu vou gritar, eu vou clamar e você não vai trazer a resposta, a salvação? Abacuque estava enfrentando uma crise interior, porque ele conhecia a fidelidade de Deus, mas ele estava se deparando com a aparente indiferença de Deus. Como assim? Abacuque abria o teu coração, gritava para Deus, clamava para Deus, mas Deus não respondia. E Abacuque gritava mais alto. Por quê? Porque o seu interior conhecia Deus. Ele sabia que Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, que Deus é um Deus fiel. E ele gritava porque ele não compreendia como esse Deus que é fiel, que eu conheço, está se comportando de uma forma diferente. Será que eu estou olhando algo e Deus ele não está vendo o que eu estou enxergando? Talvez a sua casa esteja assim. Talvez o seu casamento, a sua família esteja assim. Talvez a tua vida emocional esteja assim. Você olhando para dentro de si ou olhando à sua volta e vendo destruição, ruína, mágoas, tristeza, coisas fora do seu devido lugar, e você clamando, gritando a Deus, e aparentemente você ficando sem nenhuma resposta. Após Abacuque gritar o até quando, que nós gritamos a Deus muitas e muitas vezes, ele faz uma outra pergunta, que nós também fazemos: por que razão, Deus? Não são duas perguntas que nós costumamos fazer a Deus? Até quando eu vou ter que passar por isso? E a segunda pergunta: por que razão? Abacuque vai perguntar para Deus: por que razão você me faz ver essas coisas? Por que razão você está abrindo os meus olhos para perceber o que está acontecendo à minha volta? Abacuque se abre para Deus. E nesse diálogo com o Senhor, eu quero trazer algumas lições para a minha vida e para a tua vida. Aprendemos com Abacuque que nós podemos fazer perguntas para Deus. Há questionamentos, há dúvidas no teu interior, que você não pode perguntar para o teu pai, você não pode expor para o teu melhor amigo, você não pode falar para a tua filha, mas para Deus você pode se abrir. Para Deus você pode contar as tuas dúvidas. Para Deus você pode fazer perguntas. Deus ele não entra em crise com as tuas crises. O emocional de Deus não fica abalado com o teu emocional abalado. Conta para Deus o que se passa no teu coração. Se abra e conta para Ele quais são as tuas dúvidas, os seus
acontecendo por causa disso. Quanto mais você se cala, pior as coisas ficam. Até as conclusões equivocadas ele joga diante de Deus. Você tem liberdade para falar com Deus o que se passa no teu coração. Deus, ele não vai dialogar com os seus personagens. Deus, ele não vai dialogar com quem você é no mundo virtual, no Instagram, no Facebook. Deus, ele vai dialogar com quem você é de verdade. Então, se exponha para Deus. Mas Paulo, eu posso contar tudo? Pode contar tudo. Pode jogar limpo. Em Cristo nós temos essa liberdade de expor o nosso coração a Ele, de falar: Deus, aqui quem vos fala não é um personagem que eu criei, mas sou eu. Se exponha, conta tudo para Ele, tuas dúvidas, tuas conclusões, tuas percepções equivocadas, conta para Deus, pergunta para Ele. E no meio dessa aparente indiferença do Senhor, Deus, ele responde a Abacuque. No devido tempo ele responde. E ele diz: olha só, tudo isso está acontecendo porque o meu povo se afastou de mim. E eu vou precisar disciplinar o meu povo. Eu preciso disciplinar, porque disciplina só faz quem ama. Se você é filho, você pode ter certeza que o teu pai, ele só vai te disciplinar se ele te amar. Se ele não te ama, ele não vai te corrigir. E Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama. E Deus fala: eu preciso disciplinar o meu povo, então eu vou levantar os babilônios, os caldeus, e eles serão esses instrumentos de disciplina. Abacuque não entende os planos de Deus. Abacuque chega para Deus: como assim? Você é tão bom, você é tão santo, como é que você vai usar uma nação que é pior que a gente para nos disciplinar? Questões, dúvidas em relação ao nosso interior e em relação ao caráter de Deus. Tudo isso fica exposto aqui. E tudo isso você pode expor. Você pode perguntar para Deus: Deus, se revela para mim. Deus, me conta os teus segredos. Deus, não esconde de mim quem você é. Deus, eu preciso te conhecer. Deus, eu preciso compreender os teus planos. Fala para Ele, conta para Ele, se expõe a Ele. Abacuque, diante de tantos questionamentos e diante de uma resposta que ele não esperava e não concorda, ele decide esperar. Ele se coloca numa torre de espera, de vigia, e ele diz: eu vou esperar o Senhor, eu vou ver o que Ele vai falar comigo. E Deus, ele ensina a Abacuque que é necessário, no momento de crise, no momento de dor, de dúvidas, é necessário viver pela fé, porque o justo, ele vive pela fé. Quando os planos de Deus não são claros para nós, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. O que é essa fé? É a fé de que Deus está no controle de toda a situação. Na tua vida, na tua família, use a fé. A fé é um barato, não é um passe de mágica. A fé é o que nos mantém de pé, é o que nos aproxima de Deus. Minha irmã, meu irmão, no capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus, ele conta os seus planos e diz: Abacuque, não fique chateado por não compreender os teus planos. No capítulo 2, Deus, ele vai contar detalhadamente os planos. E quando chega lá no capítulo 3, meu irmão, minha irmã, Abacuque, ele se rende ao Senhor. Ele se quebranta diante de Deus. A crise acontecendo à sua volta, destruição ao teu redor, ele clama por um avivamento. Ele fala: Deus, nos muda. Sabe o que é lindo? Sabe o que eu aprendo com Abacuque, meu irmão e minha irmã?
que no momento de tanta dor e destruição, Abacuque iniciou pedindo a Deus intervenção naquilo que estava à sua volta. Quando chega no capítulo 3, Abacuque clama para que Deus transforme o interior das pessoas. Aviva, Senhor, a tua obra. Nos aviva, nos transforma. Quando tudo sai fora do eixo, quando as coisas parecem fora do lugar, a primeira coisa que a gente clama a Deus é: Deus, coloca no seu devido lugar as coisas à minha volta. E talvez o momento que a gente está vivendo é para clamar a Deus: Deus, coloca as coisas no lugar aqui dentro de mim. As minhas prioridades, Deus, reorganize a minha agenda. Se eu estou dando prioridade para alguma coisa que eu não deveria dar, me diga. No capítulo 1, Abacuque está clamando por transformação do lado de fora. Mas no capítulo 3 ele fala: viva, Senhor, traz vida de novo ao teu povo. Ou seja, Deus, antes eu estava clamando para você mudar as coisas à minha volta, agora eu peço para você mudar o lado de dentro, o interior. Muda o interior de cada pessoa, Pai. Isso é fé. É clamar a Deus para que Ele mude as coisas de fora, mas também pedir que Ele mude o interior, trazer vida. A tua vida, a tua alma, o teu espírito precisa de vida, e essa vida você só vai encontrar em Jesus Cristo. Ele é o pão que você precisa se alimentar. Ele é a água que você precisa beber. Será que você ainda não percebeu que as suas forças não servem para nada? Que todo o teu dinheiro no momento de maior dor e tristeza parece que não são como nada? Se lance a Deus. Ele é quem nos aviva. Quando chega no versículo 17, numa declaração linda de fé, ele vai começar a dizer: olha, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero, ainda que a destruição venha acontecer, ainda que não haja mais alimento, ainda que a economia não vá bem, eu continuarei me alegrando em Ti, Jesus. Eu continuarei confiando em Ti, Deus. Isso é fé. A fé não depende das circunstâncias. Não tenha medo. Não entre em crises de ansiedade desnecessárias. Olha, Jesus, ele falou: olha para as aves, olha os pardais. Deus tem cuidado dos pardais. Ele fala: olha, agora tira os teus olhos do alto e coloca para baixo. Olha as plantinhas, olha os lírios. Deus também tem cuidado dos lírios. Ele vai falar: você acha que Deus não vai cuidar de você? O nosso Pai sabe do que nós precisamos. Não se preocupe, não tenha medo. Deus, Ele está cuidando da tua vida. Se você ouviu essa palavra, se o Espírito Santo tocou o teu coração, se renda a Jesus Cristo. Não que você tenha a capacidade de escolhê-lo, mas quando o Espírito Santo nos toca e nos quebranta, a única coisa que nos resta é se entregar a Deus. Que nessa noite você venha colocar a tua confiança em Cristo, depender dele para a tua vida, para a tua segurança, para a tua existência. Cristo, ele não veio ao mundo apenas para ser um grande conselheiro, um mestre da sabedoria e do amor, não. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas enfermidades, e nos permitir estar perto de Deus Pai. Aproxime-se de Cristo, e Ele vai transformar o teu interior e a tua vida para a glória de Deus. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu vou fazer uma oração nesse momento. Se você ainda não serve a Jesus Cristo, aí onde você está, reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida e diga: Deus, eu preciso de Ti,
e a minha vida agora é tua, e eu vou viver para fazer a tua vontade. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é soberano. O Senhor é bom e poderoso. E como um Abacuque, nós ouvimos de Ti nessa noite que necessário é viver pela fé. E vivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque é essa fé em Cristo Jesus que nos justifica, que nos faz ter acesso a Ti, sem medo, sem vergonha, sem temor. Obrigado, Pai, por essa palavra, e que nessa noite os corações venham ser tocados, não apenas tocados, mas a nossa vida venha a ser completamente transformada pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por essa noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha a ser com esse mundo, com esse planeta, com os países da Europa, da Oceania, da Ásia, das Américas, Senhor. Pessoas que estão em todos os continentes, até mesmo na Antártida, na África. Deus, traz a Tua cura. Pai, ouça o clamor do Teu povo, da Tua igreja. Invada esse mundo com a Tua providência e traz a Tua cura. Confiamos que o Senhor é o mesmo, que não muda. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Tua palavra diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus assim, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperamos em Ti e clamamos, confiando no Teu poder. Traz, Senhor, a Tua cura para o nosso interior e para todos os nossos desafios. Retira o medo, a ansiedade e nos dê uma fé firme, forte e perseverante, para que possamos glorificar ao Teu nome. Oramos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem